estarmos juntos aqui mais uma vez. É um privilégio para a gente, né, poder compartilhar desse momento, principalmente hoje com Santa Ceia. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, como que é desafiador, né? Hoje, a minha oração aqui também, além de todo esse caos que a gente vive, na área da saúde e tudo mais, é essa saudade da comunhão presente ali, né, com todos juntos, porque... Ô, Carlinhos, você tá no... Tá, Carlinhos? Oi, pode falar. Você que é um anfitrião, né? Você consegue mutar a galera aí ou não? Ou é o Hélio? Quem que tá como anfitrião? Já fiz isso. Ah, ok, ótimo. Não assim, fez, gente? Não fez, não. Tem diversos abertos ali, ó. Agora sim, pode tocar. Marquinho, abre o seu, que ele acabou fechando o seu também. Ah, tá, desculpa. Ok. Vamos lá. E esse também é um desafio, né? Essa coisa da tecnologia e a nossa oração é nesse sentido também, né? Eu tenho aqui uma lista de agradecimentos. A Gisele acabou de falar da Maitezinha aí também, que está na nossa lista aqui. E outra, gente, por incrível que pareça, pelo amor de Deus, aqui, para vocês terem uma ideia, eu contrato 250 megas de internet. Hoje eu fui medir aqui, eu estou com 8 megas de internet. Então, assim, está uma briga, uma luta aqui com a operadora, porque você vai brigar lá, eles falam o seguinte, não, o nosso contrato com a Anatel, eu sou obrigado a entregar 40% do sinal. Então, ó que nível. Então, meus queridos, eu não vejo a hora, tá, da gente estar juntos ali naquele espaço, aquele café da manhã gostoso, olho no olho, da gente poder compartilhar esses momentos de comunhão, tá bom? Semana passada, o Leandro comentou lá, né, o texto de Ageu, falou muito dessa coisa da gente ser imitadores de Cristo, né? E a reflexão para a gente fazer o nosso tempo, como que está a nossa relação com Deus, isso foi colocado. E aí, eu trago aqui, hoje teremos a ceia, e eu lendo aqui alguns textos, me veio Atos 2, capítulos 22, versículos 22 a 26. Se, por favor, puderem abrir na Bíblia de vocês, acessar aí digitalmente o conteúdo, por favor, que eu gostaria de lermos juntos aqui. A minha versão é a versão NTLH, né, a nova tradução na linguagem de hoje, e ela fala assim, ó, essa passagem conhecida, né, do Evangelho, e o versículo 22, ele começa assim, ó, Pedro continuou, homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse, pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Hoje nós vamos celebrar isso aqui, né? O versículo 24, principalmente. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte. E vamos lembrar do Senhor nesse sentido hoje. Curioso que o versículo 27 vai dizer também o seguinte,
eu tenho te servido fielmente. E aí fica a reflexão, já fazendo um link com a pregação do Leandro da semana passada, né? Como temos servido? Será que é possível isso, gente? Eu tenho servido fielmente? E aí fica esse alerta para que possamos buscar isso. Eu gostaria de ver pedir para o Carlos, para o Carlinho, para colocar essa música, que vai falar justamente de qual o propósito nosso aqui, né? O porquê desse momento, dessa reunião, que a gente possa realmente entender e nos colocar à disposição, que a gente possa ser o lugar onde o Espírito Santo esteja encontrando lugar. E aí eu peço ao Carlinho, por favor, que execute aí, Carlinho, o nosso momento de louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para... É isso, meus queridos. Que esse seja o nosso propósito. Viemos para adorar o Senhor e em comunhão aqui nos abraçarmos, mesmo que seja virtualmente. Ô, Carlinho, fica atento ao áudio aí, tá, Carlinho? Se for possível, deixar a galera mutada, viu? Antes de passar a palavra aí pro Wellington, é porque eu tô com uma relação aqui, gente, me ajuda, por favor, se por acaso ficou alguma coisa de fora. Na verdade, nesse momento eu gostaria, assim, da gente, um momento de oração, para que a gente possa lembrar aqui, né, a gente teve vitórias, tem situações que ainda requer cuidado. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a dona Maria Emília, né, que é a mãe do Leandro. Teve a operação aqui, ó, do Fabiano, do Flávio, teve essa situação da Maitê também, que a gente pontuou, a situação lá do Rezende, do Sargento Matos, ou seja, esses são um misto, né, é uma oração de agradecimento. E se por acaso vocês tiverem alguma outra situação para colocar, por favor, porque eu gostaria de pedir, o Paulo, se estiver na escuta aí, Paulo, por favor, de você levar uma oração nesse sentido de agradecimento e também de pedido por aqueles que estão sofrendo tendo alguma dificuldade, enfim, que esteja intercedendo por nós. Tudo bem? Tá na escuta, Paulo? Tranquilo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças pela oportunidade para, mesmo virtualmente, estarmos reunidos em família. E viemos agora, ó Pai, colocar no teu altar de graças nossa gratidão, nosso agradecimento por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, nas nossas famílias, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pelo ensino que tem trazido até nós. E nós colocamos, Pai, cada vida, Pai, dessa recuperada, dessas que estão ainda em tratamento, e colocamos também diante do Senhor, Pai, aquelas famílias que estão enlutadas, Pai, devido a essa pandemia. Que o Senhor venha trazer conforto, que o Senhor venha trazer esperança, Pai, a cada um de nós. E nosso coração é grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Então nós te agradecemos, Pai, humildemente, por tudo que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, de várias formas, de várias maneiras, mas esse é o Deus que nós cremos, Pai, que vai agir para com cada um de uma forma, mas sempre, Pai, apontando esperança, Pai, e que o sacrifício feito na cruz do Calvário possa ser lembrança viva, Pai, em nossas vidas, hoje, amanhã e eternamente. Então nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo, por cada vida, Pai, por cada vida aí recuperada, aqueles que também estão em tratamento, que o Senhor possa trazer, Pai, esperança firme, Pai, no coração de cada um. E que nós, né, possamos ser instrumentos, Pai, desse consolo, desse carinho, dessa atenção na nossa caminhada diária, nessa jornada que temos pela frente. Pai, nós agradecemos e pedimos nesse momento que o Senhor venha iluminar, Pai, a vida do Wellington, que vai trazer a palavra, e que essa palavra possa encontrar, Pai, espaço, possa encontrar guarida em nossos corações, e que possamos colocá-la em prática, Pai, no nosso viver diário, a cada dia. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em todas as nossas ações, Pai. Obrigado, assim eu agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Aqueles que, de repente, tiverem alguma coisa para algum pedido, alguma coisa assim, por favor, coloquem no grupo. Eu acho que é uma forma até de a gente tá verificando ali, tá intercedendo também esses motivos, né?
tem tantas outras situações, área profissional também, enfim, toda e qualquer situação, é bacana estar compartilhando no grupo para que a gente possa estar buscando em oração. O Paulo, ele encerrou a oração dele, Eliton, citando o seu nome, mas eu gostaria, antes de passar, de reforçar essa oração também, e aí você fica com a palavra, tá bom? Deixa eu fazer uma oração rapidinha. Querido Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Paizinho Santo, pela vida do Eliton em nossas vidas. Imploramos a tua misericórdia, a tua presença em nossas vidas. Cuida, Pai, desse teu servo, cuida do teu lar, da tua despensa, da tua saúde, que ele possa realmente ser usado, Pai, e que possamos ouvir de Ti, através da vida dele, aquilo que precisamos, Pai, que precisamos, como Paulo falou, colocar em prática, que isso não fique no blá 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 aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, se conosco. Abençoe a vida do Hélio, Pai, e que possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Contigo, Paulo, Hélio. Amém. Meus irmãos, muito bom, né? A gente está junto. Eu quero começar fazendo um comentário em cima da nossa reunião presencial, né? Eu acho que das igrejas da Sal da Terra, só a nossa e a 90 que não retornaram ainda. E aí a gente pensa assim, vamos retornar, né? De acordo com as janelinhas que eu estou vendo aqui, as igrejas que retornaram não pode quem tem criança, quem tem idoso e quem é grupo de risco. Então eu vou começar pela minha janelinha. Primeira, Gisele e Carlos, tem a Maitê, não poderiam. Segunda, a Francis é grupo de risco máximo, eu não posso ir. Terceiro, Paulo, que é o nosso idoso, não poderia. Lázaro está com doentes na família. Jefferson e Josane, as duas crianças. Henrique com a Bela e com o Enzo. Kleber com a Elisa e com o Juan. Ezequiel com as duas meninas. O Marquinhos com os dois meninos. Meu pai e minha mãe estão longe, o Fabiano e a Keila. Então, se a gente voltar, não tem gente. Se a gente isolar os que não podem, nós não temos... E outra coisa, nós estamos num templo fechado, sem janelas e sem ar. E mesmo que a gente escolha os sãos da família, como eu, que não tenho problema a ir, eu posso ser um vetor para pegar de um assintomático e trazer para Francis. E nós estamos nadando, nós não podemos morrer na praia. Nós estamos desde março. Vamos esperar mais um pouquinho, é um mês, 40 dias, nós vamos estar de volta. Com segurança, né? Então, a palavra e o pensamento que ainda não nos deixa pensar em estarmos juntos presencialmente é essa. A vontade é absurda. Mas eu estou aberto, irmãos. Nós, né, estamos abertos, o conselho, o que você quiser dizer, uma ideia. Vamos fazer ao ar livre, vamos embaixo de um pé de manga, a gente fica a 20 metros um do outro. Vamos pensar junto, né? Vamos estar conversando. Irmãos, antes de entrar na pregação, a Franz não está conosco, não está, porque ontem ela fez um exame e tomou contraste. E esse contraste, quando entra na veia dela, dá 1, 2 dias de vômito, de tontura. Então, ela estava até animada para começar, mas começou a passar mal e está lá na caminha dela, deitadinha. Então, depois eu ponho o culto lá para ela assistir. Irmãos, muitas vezes eu não tenho como falar nada para vocês do que eu não esteja vivendo ou que Deus esteja falando ao meu coração, né? O processo de produção de uma pregação, se ele não passar primeiro pela nossa vida, ele não tem eficácia nenhuma, né? Porque o primeiro a ser modificado e tratado é aquele que vai levar a palavra. Então, eu entendo que muitas das vezes, para eu não falar quase todas, a minha palavra é de bater, não é de assoprar. É porque eu apanho demais, né? Toda vez que eu chego na presença de Deus, Ele vem com muito amor, mas falar o que em mim precisa ser mudado para conhecê-lo melhor, para estar com Ele.
Mas dessa vez, meus irmãos, ele me deu uma palavra de esperança, de consolo. Então eu vou fugir um pouco da regra e, e eu vou assoprar. Não vou passar metiolate, tá? Eu vou só assoprar. Quem é da geração do metiolate, né? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que definir para essa palavra é que não tem como conhecer a Deus e andar com Ele sem conhecer profundamente a palavra dele. A revelação dos atributos de Deus, de quem Ele é, de como Ele age, de como Ele pensa, está expressa nesse livro que chama Bíblia. Então, se você quer conhecer a Deus, caminhar cada vez mais com Ele, porque são 3 também, né? Mas com Ele, e não está tendo uma disciplina de leitura da palavra, de estudo sistemático da palavra, sinto muito. Você não vai caminhar com Ele, você não vai conhecê-lo, porque a Bíblia revela os atributos de Deus. E muito importante é separar algo que está sendo muito confuso no dia de hoje. O Velho Testamento, ele não é uma profecia para a sua vida. Ele é uma profecia para o final dos tempos, uma pequena parte dele, quando você pega lá Daniel falando do Apocalipse, mas principalmente eles são promessas e profecias que já foram realizadas, que já aconteceram, porque apontava para a figura de Jesus. Isso é muito sério, porque muitas igrejas estão vivendo fundamentadas em promessas do Velho Testamento, que já foram cumpridas. Quer ver que interessante? Quantas pregações você já ouviu sobre o texto de Joel, quando fala que os velhos terão visões, os jovens sonharão, derramarei o meu espírito. Meus irmãos, isso aconteceu lá em Jesus. Não tem a ver conosco. Não está falando de um futuro. O Velho Testamento apontava para a figura de Jesus. O propósito principal do Velho Testamento era mostrar quem seria Jesus. Isso lá em Jeremias, isso lá em Isaías, isso lá em Abraão, quando ele foi matar Isaac e apareceu o cordeiro. Isso lá na Páscoa, quando foi a praga que tirou eles do Egito. Sempre, quando Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, tudo estava apontando para Jesus. Então isso é muito importante, porque nós vamos estudar hoje, eu vou falar hoje sobre Salmos, 2 Salmos. E a gente não vai estar falando de uma promessa para a gente. Mas então, para que existe o Velho Testamento? Para a gente conhecer Deus, para a gente entender como Ele pensa, como Ele age, quais são os atributos dele. Isso é o principal, né? Para chegar na palavra de hoje, eu quero começar a historinha com vocês lá na frente, né? Depois que o povo saiu do deserto e entrou na Terra Prometida, né? A Terra Prometida, que é a Canaã, que na verdade não era Canaã, porque também pulava para o lado de lá, para o lado leste do Rio Jordão, e Canaã, na verdade, era o lado oeste do Rio Jordão, mas era um pouquinho maior. Ela foi distribuída para as 12 tribos que eram os filhos de Jacó, né? As famosas 12 tribos de Israel. Bom, elas foram locadas em terras produtivas e prósperas, de acordo com a ordem direta de Deus, tá? Em determinado momento, essas tribos exigiram um rei, né? Isso deixou Deus muito triste na ocasião, porque ele era o Deus e o rei do povo dele. Mas ele aceitou. E o primeiro rei, como vocês sabem, a Bíblia diz que era o homem mais lindo que passou no Velho Testamento. Não sei quem sabe disso, mas Saul era o homem mais bonito nomeado no Velho Testamento. Assim como Salomão foi o mais sábio e rico, Saul era o mais bonito. E ele foi nomeado rei. Depois a gente sabe que o segundo rei, realmente, não pela aparência, mas pelo coração, foi Davi. E ele foi o maior rei, né, de todos os tempos do povo de Israel. Depois de Davi, ele deixou o seu filho, que nasceu pela relação dele com Betseba, que foi Salomão, que foi o mais rico e o mais sábio.
mas que não andou integralmente na presença de Deus. Tá? Depois da morte de Salomão, eu estou contando a historinha de introdução para a gente chegar na palavra de hoje, tá, meus irmãos? Depois de Salomão, o herdeiro de Salomão, ele tomou uma atitude muito drástica, né, contra o povo. Ele não escutou o conselho dos anciãos, ele era um menino, ele escutou o conselho dos amigos jovens, que era para pesar a mão sobre o povo. E isso gerou não só a morte dele, como a destituição dele como rei, mas separou as 12 tribos em 2 grandes tribos, né? Que são chamadas a tribo do sul, a tribo do norte, ou ainda são chamadas a tribo de Judá e a tribo de Israel. Bom, ao longo da história dessas 2 tribos, dessa polarização, né? Que tem, às vezes até parece muito, né? Com a nossa esquerda e direita, ou com a guerra Estados Unidos e União Soviética, comunismo e capitalismo. Interessante, né? Que o povo é 8 ou 80, ele forma a tribo do 8 e a tribo do 80, ao longo das décadas, milênios, né? O que aconteceu foi o seguinte, a tribo de Israel, ela nunca viveu na presença do Senhor. Ela sempre adorou outros deuses com idolatria, ela sempre promoveu práticas que iam contra a vontade de Deus estabelecida lá na lei de Moisés. Mas a tribo de Judá, ela vivia de altos e baixos. Ela tinha um rei que cancelava toda a idolatria, voltava às práticas de sacrifício ao único Deus, arrumava a vida com Deus, e aí Deus começava a abençoar o povo. De repente, o filho desse rei abandonava tudo que o pai tinha feito, trazia os postes ídolos, o deus Baal, começava a sacrificar a criança, virava um peteco, como diz aqui em Goiás, e o negócio desandava, e aí a gente tinha vida com Deus, vida sem Deus, vida com Deus, vida sem Deus. Bom, em determinado momento dessa história de altos e baixos de Judá e de só baixos de Israel, a ira de Deus se acendeu, né? Cresceu. E Deus resolveu dar uma grande lição para todo o povo dele. O que ele fez? Ele levantou um imperador ou um grande rei ímpio que não conhecia ele, não tinha vida com ele, para dominar integralmente o povo de Israel. Então, quem foi esse cara, né? Esse cara foi todo um processo, porque as invasões e o domínio passaram por 3 imperadores. Mas eu já vou direto pro maior deles e o final deles, que foi o Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor II, que foi o golpe final, porque todas as cidades já haviam sido dominadas, porém, Jerusalém ainda não havia sido dominada, e o Templo de Salomão estava dentro de Jerusalém, e ela era fortificada, ela possuía muralha, torres de vigia e portões, né, muito fortes. Mas Nabucodonosor conseguiu entrar em Jerusalém. E diz que ele exterminou o povo. Ele matou mulheres, crianças, homens, mas ele levou cativo para a Babilônia. Ele levou o rei e seus familiares, os mais ricos de Jerusalém, que era a nobreza, os militares e os mais habilidosos em questões artesanais. Então, Carlos, você fica tranquilo, que se acontecer isso de novo, você vai, tá? Ele levou os mais habilidosos em questões artesanais. Ezequiel, você fica tranquilo também, que os militares estavam dentro, tá? O resto, a gente tudo é da nobreza, a gente vai também, tá, gente? Então, não preocupa, não. Mas ele levou esse povo cativo para a Babilônia. E durante esse cativeiro, esses judeus que estavam lá, o pensamento deles, apesar de ter todo o conforto, era de tristeza absurda, né?
porque eles viviam numa terra distante, debaixo de um rei que não era judeu, numa forma de vida que não era como eles foram chamados para viver, né? Então aqui eu quero ler com vocês, irmãos, o Salmo 137. Eu vou postar aqui para a gente ver. Ops, deixa eu só um minutinho. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Esse Salmo 137, ele foi escrito pelo povo, né? Por um levita que estava na Babilônia. Olha o que ele fala. Todos estão vendo? Perfeito? Tranquilo? Sim? Ele fala assim, olha, saudades da pátria. Essa pátria era Jerusalém. Sentado na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Preste bem atenção. Babilônia era o melhor lugar para se viver do mundo. Os palácios, os jardins, o clima, a comida, os rios. Quem não sabe, Babilônia, nos dias de hoje, é o Iraque. E Saddam Hussein foi assassinado, né? Não por uma questão só política e geopolítica, ou do petróleo, mas principalmente por uma questão espiritual, porque ele era a 5ª geração de Nabucodonosor. Não sei se vocês sabem disso. Então, quando os Estados Unidos entrou lá, foi para destruir com fins bíblicos também. Eu não estou falando que eu concordo de nada, eu estou trazendo uma informação, tá? Então, e outra coisa, não sei quem sabe, exatamente a Babilônia está onde foi criado o Jardim do Éden, a junção entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Isso está no Iraque. Então, é uma questão de geografia. Voltando aqui, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Então, eles eram obrigados a louvar, né? Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Quer dizer, cante para nós as canções que eram da sua terra. Isso devia doer demais, né? Ser prisioneiro numa terra distante, ter que cantar as músicas que lembravam a terra deles. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você com a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam, arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Então aqui no Salmo existe uma tristeza, existe uma vontade de ter um revide, uma justiça. Mas a gente pode ver o povo, né, em depressão. E eu quero trazer isso para o nosso momento, né? O momento não é fácil. Como o Marquinhos bem disse, né? O Marquinhos bem disse, nós estamos ainda em nossas casas, com nossas famílias, mas é como se fôssemos prisioneiros, né? Nas nossas próprias casas. Nós não estamos com a vida que tínhamos quando tínhamos liberdade, né? Muitas vezes nós não estamos nos encontrando, né, como gostaríamos, ou louvando como gostaríamos, né? E principalmente, essa Babilônia, ela diz sobre uma escravidão de um mundo que não é o mundo de Deus. A gente pode trazer isso para o lado espiritual também, né? Quando a gente está debaixo de um jugo que não é o jugo de Jesus, a gente está debaixo de um jugo que é o jugo do inimigo, ou é o jugo do que o mundo prega para a gente como felicidade, ou o que ele fala para a gente sobre felicidade. O interessante é que esse cativeiro, ele durou 70 anos. Então, a gente pode pensar que isso, para aquela época, era mais de uma geração. Naquela época, hoje, um homem, né, no Brasil vive em média entre 65 e 75 anos. Uma mulher um pouco mais. Mas naquela época viviam menos.
Então a gente estava falando de mais de uma geração, alguns com muita sorte, uma geração. Mas durou 70 anos. Mas o que acontece? Deus tinha uma promessa para esse povo. E a promessa para esse povo era aquela promessa lá de Jeremias, de uma nova aliança, né? De uma vida com esse povo. E o próprio Deus, por misericórdia e compaixão, ele se lembra dessa promessa. E ele olha para esse povo que chora, para esse povo que sofre, né? Então, aqui é uma palavra para a gente. Quantas vezes nós temos sofrido por motivos diferentes, né? Ou nós temos chorado em secreto ou como família por desafios diferentes. E Deus, na sua soberania, misericórdia, compaixão, que são atributos de Deus, ele não está indiferente para isso. Ele olhou para o choro desse povo. Ele olhou para essa lira pendurada na árvore sem vontade nenhuma de louvar, porque estavam escravos de um Deus, né, que não era o Deus verdadeiro. E o que ele faz? Ele promove, ou ele arquiteta, a restauração desse povo que foi chamado para ser o povo dele. E o interessante de tudo isso é que eu percebi que quando Deus vai começar a restaurar esse povo que estava nas trevas da Babilônia, a primeira coisa que ele faz não é restaurar Jerusalém, ou as casas, ou as muralhas. A primeira ordem dele é restaure o templo. Olha que interessante, meus irmãos. Quem é o templo onde Deus habita hoje? Hoje, no dia de hoje. Somos nós, a nossa vida. A primeira coisa a ser restaurada não é a nossa paróquia, não é a fundação da nossa vida ancorada na rocha. Antes disso, está a nossa vida na presença de Deus. É sair da Babilônia, ser tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. A primeira coisa a ser restaurada é o templo. Depois que ele restaurou o templo, e aqui tem um texto muito lindo, eu não sei quantos conhecem, eu vou abrir para vocês rapidinho, que está lá em Esdras. Esdras 3, eu vou pegar lá da frente. Vou passar rapidinho com vocês aqui. Quando ele restaura, Esdras está falando da restauração, né? Mesmo tendo, no 3 aqui, ó, mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios. A primeira coisa que foi feita foi construir o templo, mas a primeira coisa antes de construir o templo foi construído o altar e já começaram a oferecer sacrifícios. A primeira coisa nas nossas vidas é sermos resgatados das trevas para a luz e sermos oferecidos e começarmos a viver na presença de Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis a Ele, que é o que? A nossa vida. O que Paulo fala? Que sacrifício agradável é o nosso culto racional, é a nossa vida, é o que temos. Isso é a primeira coisa. Mas olha, continuando. E eles comemoraram a festa das barracas, né, ou dos tabernáculos, de acordo com a lei de Moisés. Trouxeram sacrifícios. E olha só, no 7, começa a reconstrução do templo. Então, primeiro o altar, o sacrifício. Aí o povo traz dinheiro para a construção do templo. Os que tinham habilidade se ofereceram para construir. Mas eu achei lindo demais. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com as trombetas na mão. Os levitas, descendentes de Adaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradecido ao Senhor, e outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Meus irmãos, prestem atenção.
Eles restauraram o altar e o fundamento, o alicerce. Não tinha templo ainda, mas eles já começaram a louvar e a adorar com tanta alegria, que é como se tudo já tivesse pronto. E eles começaram a declarar em alta voz: o Senhor é bom, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Quem pode dizer isso? Meus irmãos, hoje, antes do Marquinhos começar a falar, nós ficamos 7 minutos com palavras de agradecimento a Deus. Isso é lindo, mas não tem que ser 7 minutos, tem que ser 70, tem que ser 7 horas, tem que ser 70 dias. Essa é a nossa vida. Nós temos que falar de boca cheia: o Senhor é bom e o seu amor por nós dura para sempre. Não tem fim. Amém? Nós podemos ser o povo que declara isso. E olha que lindo. Todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo havia começado. Ela não tinha terminado. Quantas vezes nós estamos esperando o resultado para louvar o Senhor? Nós estamos esperando as paredes prontas, o telhado feito para louvar o Senhor. Eles estavam louvando só o altar de pé e o alicerce feito. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto de alegria ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Irmãos, por fé, imagina essa cena. Os velhos, lembrando de como era o templo, olhando para o alicerce, choravam de alegria, gritavam em voz alta. E olha que coisa linda. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou chorava, pois eles gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Irmãos, imagina que cena maravilhosa, que passo de fé. O povo louvando em alto som, gritando que o amor de Deus é fiel, dura para sempre. Gritavam tão alto e choravam de tanta alegria que de longe se ouvia. Que coisa mais linda. Mas olha que interessante. Deus reconstruiu o altar, os alicerces, o templo, as muralhas, né? Quem lembra o que vem no próximo livro, que é Neemias, né? Esdras, depois vem Neemias. Depois ele reconstruiu Jerusalém e povoou Jerusalém de novo com o seu povo escolhido. Nós somos a Jerusalém. Nós somos a Jerusalém. Nós somos o templo e o altar onde o Espírito Santo de Deus habita. E aí, eu quero ler com vocês agora o Salmo de Louvor, que muitos conhecem, né? Mas eu queria que esse salmo tivesse na ponta da nossa língua. E esse salmo é muito lindo, porque ele diz assim, ó: quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Sonho bom, né? Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: irmãos, o nosso riso, ou o riso do povo, fez as outras nações dizerem. Presta atenção, ele não está falando assim, ó, então nós dissemos. Ele está falando do testemunho das outras nações. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. E aí ele afirma: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Nós podemos dizer isso, meus irmãos? Nós podemos juntar essa fala na nossa língua, no nosso coração, na nossa casa, com os nossos filhos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Diga aí em família, diga comigo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Eu posso escutar um amém?
Quem aqui está pedindo a chuva? Irmãos, a chuva está chegando. Ela vai encher o leito do rio que está seco. Porque Deus é Deus e é fiel, apesar de nós. Vamos louvar a chuva que está chegando. Não chegou ainda, mas eu tenho certeza que ela vai chegar, porque Deus determinou as estações. E Ele é fiel. Irmãos, isso é lindo demais. Isso tem que ser algo. O meu sogro falecido, toda vez que a gente sentava para comer, ele pegava o copo e falava: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ele é falecido, eu vou morrer lembrando dele. Que coisa mais linda, né? Você lembrar que o brinde de uma pessoa era uma palavra de Deus e falando da alegria no coração sobre a fidelidade de Deus. Irmãos, para terminar, eu queria falar de um princípio com vocês. Eu não sei quantos aqui estão chorando, mas eu queria falar dos 5. A chuva vai chegar, mas olha os 5. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Wellington, Oi. é importante Oi. reforçar aí Salmo 126, tá? Porque eu estou no celular aqui, meu amigo, para enxergar tá tenso. Aí, de repente, pode ser que alguém só esteja ouvindo. É importante Tá bom. reforçar. Perfeito, meu irmão, obrigado. É o Salmo 126, eu não citei, né? O primeiro que eu li da tristeza e depressão do povo foi o 137. Depois a alegria do altar e do alicerce do templo, Esdras 3, de 10 a 13. E agora eu estou no Salmo 126. Meus irmãos, presta atenção. O momento não é de plena alegria para ninguém. Nós estamos no momento de pandemia, de quarentena ainda. Muitos, como eu, estão tendo problemas em relação ao celeiro, porque não está como estava. Eu creio que a chuva vai chegar e Deus vai trazer restauração. Eu creio por fé, porque Ele disse, não porque eu penso algo. Mas olha que interessante, os 5 e os 6, ele tem um princípio maravilhoso para as nossas vidas. Nós não temos que viver a depressão chorando sentados no sofá. Deus é o Deus da semeadura. Semeie chorando. Não fique parado. Haja. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Você lembra da parábola do semeador? Era pouco e foi multiplicado. Aquele que guardou e ficou sentado, tirou até o que ele tinha. Vocês lembram do Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós estamos falando de choro. Nós estamos falando de semear no momento difícil. Olha os 6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então, meus irmãos, eu quero finalizar com essa palavra, com esse princípio. A depressão não pode te transformar em alguém parado, choroso, sem atitude. Mas para isso, o seu coração tem que estar fundamentado na fidelidade do Senhor. O povo estava em depressão na Babilônia, mas Deus, que tinha sonhado um sonho de ter um povo escolhido, por misericórdia e compaixão, restaurou a sorte deles e restaurou a nossa. Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O seu amor por nós é eterno. Ele não é indiferente para o que estamos passando. Ele sabe de cada detalhe das nossas vidas. E, meus irmãos, vamos semear, vamos lançar semente, mesmo que seja com dor física, com choro, porque Deus é o Deus que gera frutos a partir da semente semeada.
Nós não temos o poder de germinar a semente, de trazer a chuva, de fazer a árvore crescer, de gerar o fruto. Mas nós temos o poder de semear. E Deus tem o poder de nos dar o fruto. Amém? Posso escutar um amém? Que essa palavra seja uma palavra de esperança para nós. De saber em quem temos crido. De saber que Ele é Deus. Está sendo para mim. Todo dia, nós estamos em casa passando uma dificuldade em relação a celeiro. E não temos tendo a orientação de Deus. Mas não tem um dia sequer que a nossa oração não seja de gratidão. Nós temos muito mais do que merecemos. E nós confiamos naquele que nos resgatou das trevas para a luz e que tem uma promessa para as nossas vidas. Que pelo sacrifício de Jesus, a gente viva por fé todos os dias. Amém? Marquinhos, a palavra está contigo, meu irmão. Amém, meu querido. É isso mesmo, né? Que o Senhor nos conceda essa restauração, né? Que as nossas vidas estejam restauradas, que não desanimemos, né, na caminhada, que o Senhor possa ser conosco. Wellington, eu não sei, você pode, vamos conduzir agora o momento da Santa Ceia, você pode conduzir, por favor? Sim, olha, a ceia hoje vai ser dirigida pelo nosso irmão Ezequiel. Aí eu acho que ele já está, como todo bom militar, ele já está pronto, operante, no posto, vestido. Amém, amém. Que bênção, hein, meu irmão? Obrigado por essa palavra, né? Uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, né? De ânimo para nós, né? No militarismo chama assim, levantando a moral, né? Uma palavra levantando, no militarismo usa muito uns termos assim de caserna, os irmãos que já serviram aí, né? Sabe disso. Eu acho que o irmão Fabiano não está conosco, se tivesse, ele que eu acho que foi o último que serviu nas forças, né? Então, está conosco, Fabiano? Tá, irmão, só que ele não pode falar ainda. Ah, tá. Então, meu abraço aí, queridão, viu? Vamos realmente levantar a moral da tropa, porque o general desse exército, ele realmente é aquele que cuida de nós, né? Uma outra ocasião, lembrando desse termo aí, outra ocasião, eu estou com as crianças aqui perto, os irmãos não reparam não, às vezes tem algum barulho, alguma coisa. Outra ocasião, a gente estava falando daquele salmo também, que fala, né, levantai, ó portas, as vossas cabeças, né? Levantai, ó moradas eternas, que lá vem o Rei da Glória, né? Acho que foi até lá na igreja, no templo ainda, né? Nós comentamos sobre ele, né? Que nos quartéis, nas unidades militares, né? Geralmente é montado guarda para esperar o comandante, né? Quando sabe-se que vem um comandante, que alguém aproxima, né? O chefe daquela unidade militar aproxima. Quem está na guarita ali na hora, chamado na hora, né? O Fabiano conhece bem isso, o Lázaro, né? Acho que o Paulo também serviu, né? Sabe que é colocado guarda em forma, né? E a guarda pega os fuzis, né? O oficial pega a espada e ali faz os movimentos de arma em honra àquele comandante. Nessa manhã, que essa palavra que o Hélio trouxe, né, nós viemos fazer o nosso movimento de gratidão, né, a esse comandante que entra nos nossos lares nessa manhã, esse comandante que sabe nosso destino, né, que conhece a nossa caminhada, que conhece as nossas necessidades muito melhor do que nós mesmos, né? Que às vezes a nossa necessidade, nós enfeitamos ela com as modas, com tantas coisas, né? Mas Deus conhece realmente o que nós precisamos.
Então, amém. Glória a Deus por essa palavra, Hélio. Aí, queridos, eu quero estar trazendo aqui uma breve palavra, né? A gente está entrando nesse momento da ceia, né? Eu quero estar... A gente não combinou nada, né, Hélio, sobre textos, né? Mas eu quero estar trazendo uma palavra de 1 Pedro, capítulo 2, né, que fala acerca dessa nação eleita, desse povo escolhido, né? Desse sacerdócio real. A palavra de... Se os irmãos que têm habilidade aí com sistema, né, com o Zoom, se puderem colocar para mim, por gentileza. Já está no jeito. A 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, nós vamos ler aí alguns versículos, até o versículo 9 ou 10. Amém. Obrigado aí, irmãos. Então, eu vou ler nessa versão que está aqui na tela, que fica melhor para todos, né? A gente fica sintonizados nos núcleos verbais, né? A pedra viva e a nação dedicada a Deus. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja e toda crítica injusta. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Olha aí, queridos. Vocês já descobriram por vocês mesmos, né? Olha o salmo que o Hélio falou, o Senhor é bom, hein? Nós já sabemos que o Senhor nos trouxe da Babilônia, né? Que Ele nos livrou do cativeiro, de tantos outros cativeiros, né, irmãos? Talvez nós não passamos por um cativeiro, né, de guerra, né? Um cativeiro de guerras materiais, né? Ou guerras... Mas já passamos por outros cativeiros também, né? Que o Senhor já nos livrou deles, né? Rememorar isso, né? Cheguemos perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Pedro falando, vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam um sacrifício que Deus aceite. Pois as Sagradas Escrituras dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque creram na mensagem. Essas pessoas tropeçaram porque não creram, vamos corrigir, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do reino, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Olha aí, queridos. Nós não podemos omitir, não estou lendo agora o texto, né? Estou comentando parcialmente. Nós não podemos omitir o que o Senhor fez por nós, né? Nós não podemos omitir, né? Porque
se nós omitirmos, nós seremos testemunhas emudecidas, né? Testemunhas, a testemunha, quando ela presta compromisso para dizer a verdade, se ela for perguntada e omitir, ela pratica crime. No mundo do direito, né? Então, aqui, eu acho que com o Senhor também é assim, né? Nós devemos ter a alegria de testemunhar, né? A alegria de falar o que o Senhor tem feito por nós, né? Então, voltando à leitura, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vamos ler mais um aqui, queridos. Queridos amigos, lembrem, só mais esse versículo. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Só mais esse versículo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Tem uma parábola, né, lá nos evangelhos. Eu acho que eu até comentei numa última reunião dos homens que nós participamos. Aliás, que eu participei, já faz alguns dias, né? Que assim, o reino do céu é semelhante, né? Quando o Senhor falou, né? Como um homem que achou uma grande jazida, né? Os irmãos aí conhecem de terra, conhecem de mineração, né? Que sabe o que é uma lavra, né? De minério. O homem achou uma grande jazida num terreno. E ele não era abastado, mas ele tinha algumas posses. Ele pegou e vendeu tudo que tinha, tudo. E foi lá e falou para o dono da terra, falou, quanto é que custa essa terra sua? Foi tanto, né? A Bíblia não traz tão específico assim, né? Estou, de certa forma, fazendo uma pontuação econômica aqui, né, de negociação, mas assim, quanto é que custa a sua terra? Não, custa tanto. Ele vendeu tudo que tinha, né? Fez os cachorros, né? Vendeu as blusas de couro, as espingardas, as bicicletas. Foi lá e comprou aquela terra, porque sabia que aquela terra tinha uma esperança grandiosa dentro dela, né? Aí ele desfez de toda a pequenez que ele tinha, né? Das pequenas coisas, das coisas que às vezes ele tinha um apego. Ele desfez daquelas coisas pequenas e comprou aquele campo, né? Comprou aquele campo, que ele sabia, e ele não tinha, como se diz, explorado aquela jazida ainda, mas ele tinha certeza que naquela jazida de minério, naquele campo, valia a pena ele investir tudo e desfazer, ao mesmo tempo, de tudo outras coisas, de todas as outras coisas que ele tinha, né? O Senhor Jesus estava falando sobre o reino dos céus, né? Então, e ele traz outras situações também nesse sentido, né? Então, assim, que nessa manhã, esse momento de ceia, né? Nós venhamos lembrar dessa palavra que o Hélio trouxe, né? Que o que Deus já fez por nós até aqui, né? O que o Senhor já nos livrou, das coisas que nós vimos, né? E ouvimos, e das coisas que nós também não vimos. Eu acho que são muito mais, né? As prisões espirituais, eu acredito que são muito maiores, né, do que as barras de metais, né, ou mesmo as fronteiras, né, materiais, né. Eu acho que as prisões espirituais, os livramentos, né, a consciência, né, queridos, a consciência que está dentro de nós. Tem outra versão aqui que fala que, nesse mesmo texto que lemos, fala acerca de que nós conhecemos a misericórdia do Senhor, né? Esse texto fala muito o seguinte, de os gentios, né? Que os judeus, né, que
criam que somente eles fosse o povo escolhido, né? Somente eles, claro que eles são o povo escolhido, né? Né? Eles são, né? Mas assim, mas a graça do Senhor nos alcançou, né? Nós que não temos a linhagem sanguínea, né? de Israel, mas espiritualmente passamos a ter, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, como iniciou o Marquinhos, ela nos tornou dignos de estarmos fazendo parte como adotivos, né? Somos adotivos e temos os mesmos direitos, né? Somos adotados pelo Senhor. Ah, que coisa boa ser adotado, hein, queridos? Que coisa maravilhosa nós sermos. É um presente do Eterno. Nós não somos da linhagem de Israel, mas pela graça de Deus, pela bondade do Eterno, Ele nos trouxe e nos fez igualmente os israelitas, igualmente a nação escolhida, igualmente o povo, o sacerdócio real, sem nenhuma diferença, né? O Senhor nos aproxima e nos afaga em esperança, né? E que dessa maneira a gente pode caminhar crendo, irmãos, como diz o versículo 11 aí, nesse texto de Pedro, né? Falando assim: queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros. Aí, obrigado, irmão Elton. Ou Carlinhos, quem colocou aí. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Né? Lembre que vocês são estrangeiros de passagem. Só um instantinho aqui, queridos. Estou servindo a ceia aqui antecipadamente com a membra aqui, viu? Amém. Então, assim, que nós viemos lembrar mesmo disso, né, irmãos? Que o nosso coração não venha pegar as coisas dessa terra, assim, a modo de nós perdermos o reino celestial, porque nós ficamos apegados, né, com as ilusões, né, as ilusões dessa terra. Então, Cristo, quando morreu na cruz por nós todos, né, por toda a humanidade, pretérita, presente e futuro, né? Atemporal, o Senhor nos atraiu a Ele, né? Nos atraiu a Ele e nos fez dignos de esperançar nele, né? Dignos. Né? Quero dizer para você, né, para o prezado irmão, irmã, e a nossa família Sal da Terra, que o Senhor pagou o preço por nós. O sangue do Senhor pagou o preço por nós. Às vezes a tristeza bate a porta, queridos. A tristeza bate a porta. Nós temos que abri-la e mostrar a nossa esperança, né? Que ainda que a nossa casa terrena venha a ser desfeita, né? Se a nossa casa terrena for desfeita, o Senhor, né, tem um edifício construído, não com mão de homens, a palavra diz, né? Então, assim, que enchemos de esperança nessa manhã, que nós venhamos ser um arauto da esperança, né, por onde nós passarmos, um arauto da esperança, um anunciador da esperança, por onde nós passarmos, que é realmente o mundo, né, está desesperançado, né? Voltando ao tema, né, do momento, né? E talvez esse é o melhor momento evangelístico que a terra está passando. Talvez esse é um momento antes da colheita. Eu sou de origem campesina, da roça, né? Então, assim, eu lembro bem que quando chegava a época da colheita, do arroz, né, meu pai mexia com lavouras, e aí acontecia, às vezes, de ver os pássaros, né, os passarinhos, né, o passo preto,
as nuvens de passarinhos, né? O pássaro preto, vem muito bonitos os pássaros, né? Não estou dizendo que os pássaros não são lindos, né? Das aves que tem, né? Às vezes tem o periquito, né? Também, né? Que vem na lavoura de arroz madura. Eles sentam na lavoura e comem a lavoura, né? Então, assim, talvez nós estamos nesse momento de lavoura amadurecida, né? Lavoura amadurecida, né? Eu pressinto, queridos, não sou profeta, mas eu pressinto que esse é o momento que a lavoura está chegando ao ponto, né? E assim, a lavoura está amadurecendo, né? A lavoura, isso é verdade, né? Que a lavoura está amadurecendo, Mas, assim, vamos espantar os passarinhos que estão querendo, às vezes, trazer desesperança, dizer que a nossa esperança está fundamentada nas economias, está fundamentada, né, nas coisas dessa terra, né? E vamos esperançar nesse Deus. Nós vamos continuar laborando, né, lutando, trabalhando, servindo, mas a nossa esperança está no reino maior, né, no reino maior. Quero que você pegue seus elementos. E depois dessa longa palavra, nem precisava, né? Deus já tinha falado muito conosco. Quero que você pegue seus elementos aí, o vinho, né? Ou o suco de uva, né? Pega seus elementos. O pão também, né? Pega os elementos do pão, né? O pão aí. Vamos estar orando por esses elementos. O irmão Kleber, satisfação, a gente está reencontrando, né? Pode orar por nós, irmão Kleber, apresentando o pão, né? Que é o corpo de Cristo, e o vinho, ou suco de uva. Por favor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de compartilharmos e lembrarmos, Pai, do seu sacrifício maravilhoso que foi feito por nós na cruz do Calvário, Pai amado. Que esse sangue, Pai amado, e que esse pão ministre em nosso coração novamente, trazendo, Pai amado, a lembrança e o avivamento que o nosso corpo e a nossa nação necessita. Em nome de Jesus. Agora vai comer esse. Amém. Bênção, irmãos. Glória a Deus. Pegue o seu pão, né? Vamos pegar o pão, né? Embora distantes, né? E receba o corpo de Cristo na sua vida, viu? Que o renovo do Senhor seja com sua vida, com seus com seus filhos, sua família. Pode alimentar, irmãos. Leva-me além, todas as alturas. Ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, enxerga o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós. Amém. Graças a Deus, que maravilha. Agora, a palavra de Deus fala que semelhantemente, depois de comer o pão, né, o Senhor trouxe o cálice, né? Como o irmão Kleber orou, o sangue, significando o sangue do Senhor, né, que foi derramado na cruz por nós. Diz que os historiadores falam que as ruas que Jesus foi em Jerusalém, até Gólgota, ficaram marcadas com o sangue dele.
né? As ruas ficaram marcadas, as pessoas que presenciaram aquele ato, né? Viram que o sangue foi espargido sobre Jerusalém, né? Que o sangue do Senhor seja espargido sobre essa Jerusalém de hoje, né? Que as nossas vidas, esse templo de hoje, né? Que são nossas vidas. Amém. Tome o vinho, o cálice. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Amém, queridos. Vou estar orando, né, com os irmãos. E a Raquel está pedindo oração. Depois eu vou retornar para o Hélio. A Raquel está pedindo oração, né, pela vida dela. Né, ela, desde o início do culto aqui, ela está falando comigo. Papai, não esquece, não esquece. Então, assim, pelo aniversário dela, que foi o dia... Eu agradeço os irmãos, a família, por ter mandado as mensagens, felicitações. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Ela ficou muito contente, viu, Paulo? Paulo mandou uma mensagem de voz para ela, falando acerca dos doces. Aí ela passou, ela ficou toda empolgada. Como assim? Como é que nós vamos fazer? Amém, queridos. Vamos estar orando, agradecendo, irmãos. Aí eu retorno para o Hélio, viu, Hélio? Para o fechamento e o final. Senhor, nós rendemos graça a Teu nome, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa palavra, por esse louvor, por essa comunhão que o Senhor proporcionou para nós nesse dia. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, e dizer como foi dito aqui nessa manhã nos Salmos, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, não tem preço que paga uma esperança, Deus, não tem preço. Nós sabemos que não tem preço, Deus, a pessoa saber que tem um amanhã garantido para ele. Seja nessa dimensão ou seja na dimensão que o Senhor tem para nós. Isso não tem preço. Isso é que faz a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir, Pai. Porque se nós formos ver indicadores, se nós formos ver as coisas dessa terra, a gente perde o sono. Mas quando a gente fala assim, nossa, o Senhor está no governo e no comando da nossa existência. E nós vamos levantar as nossas cabeças e falar que lá vem o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Né? Nós vamos montar guardas, Deus, em gratidão, não é com medo do regulamento, né? Que às vezes nos militares acontece que às vezes ele vai de temor para montar guarda, mas aquela pessoa que ama aquilo que faz, aquela pessoa que tem prazer nas coisas do Senhor, nós levantamos e falamos, louvado seja o Senhor, graças te damos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Nós falamos com a nossa alma, Senhor. Nós falamos com o nosso coração aberto. Nós falamos despojado de qualquer vaidade, de qualquer proveito próprio. Nós falamos, ó Pai, obrigado, Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é todas as coisas. Às vezes nós ficamos preocupados com as coisas que nos avizinham, né? As dificuldades, né? Os desafios, e o Senhor nos manda descansar no Senhor.
Nós devemos descansar em Ti, Deus. Descansar, depositar a nossa esperança no Senhor. Depositar, ó Deus, no Senhor, ó Deus, a nossa maior riqueza. Fazer igual aquele homem daquele campo, Deus. Desfazer de toda pequenez, de todo valor que achávamos que tinha, e apegar ao valor maior, a pedra angular. A pedra que para uns é tropeço, mas para outros é o sustentáculo da existência. Para uns é pedra de morte, mas para outros é pedra de vida. Assim como o sol endurece o barro e derrete a cera. Nós confiamos, ó Pai, que aqueles que apegam ao Senhor, meu Pai, aqueles que reconhecem a Tua grandeza, meu Deus, pode vir vendaval, pode vir mar bravio, pode vir dificuldade que for, que ele está esperançado, ancorado no Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa palavra que o Senhor usou o irmão Hélio para falar conosco. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Amém, queridos. Está com Hélito, irmão Hélito. Marquinho, posso continuar daqui? O Marquinho está aí? Eu acho que caiu dele. Parece que ele não está, né? Irmãos, que nós sejamos agentes de esperança mesmo, né? É uma informação muito triste hoje para a geração dos mais velhos e chocante para nós, né? Um dos Menudos, ele morreu com 41 anos ontem. O Menudo foi o maior grupo de jovens que impactou o Brasil e o mundo, né? Eles levavam multidões atrás dele, né? Deles, de jovens, né? Todos esses outros grupos que vieram depois, esses diversos que são 5 rapazes dançando, copiaram eles, né? E o detalhe é o seguinte, ele morreu com 41 anos, riquíssimo, bonito, e se matou. Suicídio. Então, o suicídio é uma das provas de alguém que não tem esperança. Então, que nós sejamos agente de esperança. Se essa esperança e o que nós ouvimos hoje de Deus estiver fundamentados no nosso coração, nós vamos espalhar a esperança, nós vamos espalhar a esperança verdadeira, não fundamentada no dinheiro ou na imagem, mas fundamentada nesse Deus, né, que nós conhecemos. Raquelzinha, cadê a Raquelzinha? A gente é privilegiado, né? Uma igreja tão pequena com uma herança tão linda. A quantidade de crianças que Deus mandou para a gente é uma coisa maravilhosa. Isso é um tesouro precioso, né? Que está nas nossas mãos. Raquel, minha irmãzinha, você é muito amada, você é muito querida. É um privilégio, né? É muito bom participar da sua vida, ver você crescendo. E a gente quer te acompanhar há muitos anos. E comer os doces da sua festa, que eu acho que o Paulo está esquecendo, e eu também quero, tá bom? Eu quero pedir... A tia Tati está aí, Carlinhos? Eu queria que a tia Tati, que é a mãezona das crianças, orasse pela vida da Raquel, que está pedindo oração por ela. Oi. Paz a todos. Eu acredito que essa semana vai vir alguma novidade aí, tá, pessoal? Então, aguardem com o coração aí, ansiosos. Que a gente está pensando, dormi ontem pensando nas famílias, nas crianças, está perto do Dia das Crianças. Então, guardem a ansiedade aí, vai vir novidade. Fiquem atentos também ao nosso grupo, ok? Então, vamos orar, né? Agradecendo pela vida da Raquel. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela bênção que é a Raquel. Pai, em nome de Jesus, a cubra com a tua mão, com a tua presença, que ela cresça em sabedoria e graça. Senhor, que ela viva experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem projetos e planos para a vida da Raquel. Que eles se cumpram conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te agradecemos pelo privilégio de tê-la ao nosso meio, de ter todas as crianças ao nosso meio.
Pai, abençoa cada um nessa semana que é tão importante, que o coraçãozinho deles estão tão ansiosos, mas que a tua presença seja o maior presente, que a tua graça se faça presente em cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então na terça nós temos o encontro dos homens, tá? Na quarta-feira, o encontro das mulheres, e o encontro dos homens dirigido pelo Lázaro, o encontro das mulheres, eu não sei com quem está. É a Tati? Ou ainda não sabe? É porque está sendo cada semana uma pessoa, né? Tá bom, mas vai ter normalmente na quarta-feira. Irmãos, o amor infinito, eterno de Deus o Pai, e a graça vinda do sacrifício de Jesus na cruz, a consolação, o ensinamento, a presença do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, cada um de nós, com nós que somos a família, e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Muito obrigado por montar o salto a todos. Aleluia. Eu quero dar um testemunho rapidamente. Pode falar, Elisa. Em relação à vida da Andréia. Porque, assim, a gente acompanhou ela, passou por vários processos. Primeiro foi financeiro, né, que passa dificuldade, a questão de todos ter ajudado a comprar as coisinhas para ela, os bebês, as roupas, né? As roupinhas dos bebês, e tudo, Deus preparou tudo, a gente sabe que foi Deus que tocou no coração de cada um e abençoou tudo para ela. Depois ela teve o processo que ela teve Covid, ficou muito ruim, junto com o Covid ela teve uma infecção urinária, e a gente acompanhou e orou por ela, e Deus deu a cura para ela, né? Tomou medicação, ficou bem, foi curada. E depois ela teve outro processo que ela estava com um dos bebês, estava em sofrimento fetal, porque uma estava comprimindo a outra. Então, o fluxo de sangue para uma estava muito pouco. E a gente, né, continuamos em oração por ela. E quando foi ontem, ela teve as bebês, né? Foi um processo de médico, de tudo, consultas, e Deus foi abrindo as portas para ela conseguir. Tinha exames que era na faixa de R$440, eles não tinham condição financeira. E a gente conseguiu, assim, um desconto muito bom para ela, fazer esse exame, porque Deus realmente preparou também. Então, assim, a gente viu Deus fazendo, aí ontem ela teve as bebês, e a gente estava assim, né? Por tudo que estava acontecendo, as crianças iam para a UTI e iam ficar no incubadouro, né? Porque pela situação, por ser prematuras, por estar em sofrimento fetal e tudo. E as crianças nasceram assim, super bem, graças a Deus. Estão ótimas, estão coradinhas, estão bem com ela. E assim, não precisou, né, de UTI nem nada. A gente fica muito grato, muito, muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela. E agora ela me mandou mensagem que ela está sentindo muita dor mesmo. E aí eu falei, não, nós vamos continuar em oração, porque Deus já honrou até aqui, a gente crê que Deus vai continuar te honrando. E continuar em oração por ela, né? Porque as bebês estão bem, mas ela está muito abatida, sentindo muita dor. Elis, vamos orar em família. Você que está... Vamos orar, conduz a oração para a gente e nós vamos orar junto agora. Então vamos, né? Senhor, nós colocamos a vida da Andréia na tua presença. Deus, nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai querido. Senhor, gratos a ti pela vida daquelas crianças, Senhor querido Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós ainda apresentamos a tua serva nas tuas mãos. Pai, passa a tua mão santa, leva ela a cura, a restauração, Senhor, do seu corpo, Pai querido. Senhor, tira toda a enfermidade, tudo aquilo que pode complicar ela, Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados ali, guardando, fortalecendo ela. Senhor, para que ela tenha forças para criar essas crianças, Pai querido, para criar os seus filhos, Senhor. Deus, que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre ela. Nós cremos que está, mas nós te pedimos, Senhor,
Pai querido, derrama sobre ela a cura e tira toda dor do corpo dela, todo o mal-estar, para a honra e glória do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Elisa, a gente como igreja e como pais de família e mães, nós sabemos que foi cumprida uma etapa, né? Graças a Deus, tudo certo. Só que não é fácil agora criar gêmeos com fralda, com... Então, você sinta-se à vontade de trazer as demandas para a gente. Nós somos igreja, nós somos família, né? Hoje de manhã eu li quando João Batista estava pregando arrependimento. O povo falava, eu quero ser batizado, batizava. Aí o povo virou para ele e falou, e agora, o que a gente faz? Ele falou assim, se você tem 2 capas, dê uma e viva com a outra. Então, quer dizer, nós temos mais que 2 capas, né? E às vezes tem gente sem nenhuma. Então, fica à vontade. Amém. Obrigada, é isso que eu queria falar. E ela pediu também para agradecer, né? Ela é muito grata a cada um de vocês. Ela, Elis, agradece mesmo, porque como eles me ajudaram, como Deus usou eles para me ajudar. Então, ela é muito grata. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa semana, irmãos. Fica com Deus. Deus abençoa. Tchau, Raquel. Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, Maite. Mais tarde eu te ligo. Não adianta nada fazer isso. Ninguém tá te vendo. Eu não fui. Tchau, linda. Tchau, Juan. Quer falar tchau também, Elisa? Aqui, ó. Corre, Elisa, corre, fala. Fala tchau. Ó, Maite lá, Raquel, ó. Fala tchau. Ó o cabelo. Ai, alô, Clebão. Abraço. Alô, meu irmão. Deus abençoe. Vocês também, tá? Deus abençoe, irmão Paulo. Com Deus. Ezequiel, Elis. Deus abençoe você. Boa semana, tá? Boa semana. Bênção e paz para todos. Abraço. Amém. Tchau.